Olá, estamos no ar com mais um Justiça Gaúcha. Veja o que a gente vai te mostrar na edição dessa semana. Entenda a diferença entre racismo e injúria racial. Caso Beto Freitas, decretada prisão temporária de fiscal do Carrefour. Semana Nacional da Conciliação começa nesta segunda-feira. Veja estes e outros destaques nesta edição do Justiça Gaúcha que começa agora. Caso João Alberto, a juíza de direito Cristiane Busato Zardo, da 2ª Vara do Júri do Foro Central de Porto Alegre, decretou a prisão temporária de Adriana Alves Dutra, fiscal do Carrefour, pelo prazo de 30 dias, prorrogável pelo mesmo período. A magistrada também deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão no local onde mora a suspeita. O pedido feito pela polícia e ratificado pelo Ministério Público foi pela prisão preventiva de Adriana Alves Dutra, que é investigada pela participação na morte de João Alberto Silveira Freitas. De acordo com o pedido, ela é a superior hierárquica dos agressores diretos da vítima, Marcos Braz Borges e Giovanni Gaspar da Silva, que já estão presos. Adriana Alves Dutra teria acionado os 2 acusados que faziam a segurança do estabelecimento naquela noite para conduzir a vítima para fora da loja, onde ele foi agredido e morreu. A polícia informou que a suspeita deixou a casa onde mora logo após o fato, sem informar onde estava, o que sustentaria o pedido de prisão, entre outros fatos. A advogada dela afirmou que ela saiu de casa por se sentir ameaçada. A juíza Cristiane Busato Zardo esclareceu que, diante desse contexto, é preciso verificar a participação de Adriana e talvez de outras pessoas neste caso. A magistrada disse que não afasta a necessidade, mas antes de se cogitar a prisão preventiva, é preciso investigar melhor a posição da representada nos fatos. Neste ano e principalmente neste mês da consciência negra, muito tem se falado sobre racismo. No entanto, na esfera penal, os crimes de racismo e de injúria racial não se confundem. Confira a diferença entre os 2 delitos. O racismo e a injúria racial estão previstos na legislação penal brasileira como crimes, ou seja, como condutas penalmente puníveis. Enquanto a injúria racial está prevista no Código Penal, o crime de racismo ele vem tipificado na Lei 7.716 de 1989. Essa é a principal diferença entre os crimes no âmbito jurídico. O juiz corregedor explica o que caracteriza a injúria racial e o racismo. A injúria racial consiste em ofender a honra de alguém, valendo-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. Já o crime de racismo atinge a uma coletividade indeterminada de indivíduos, discriminando todo um grupo de pessoas. O crime de injúria racial se caracteriza pela ofensa à honra subjetiva de uma determinada pessoa em razão da sua etnia, raça ou cor. O crime de injúria está associado ao uso de palavras depreciativas referentes à raça, cor, religião, origem, com o dolo, com a intenção de ofender a honra de uma vítima determinada. Já o crime de racismo se configura pela conduta discriminatória em relação a uma coletividade indeterminada de pessoas, depreciando ou segregando todos os indivíduos que compõem aquele determinado grupo, em razão de sua etnia, raça ou cor. Ele implica numa conduta discriminatória dirigida a um determinado grupo ou coletividade,
é um crime bem mais amplo do que a injúria racial. No crime de racismo, a ação penal é pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público tem a legitimidade para processar o ofensor sem depender da autorização do grupo ofendido para promover a denúncia, enquanto a injúria racial é pública, condicionada à representação do ofendido, ou seja, a vítima precisa manifestar que deseja que o MP ofereça a denúncia. O crime de racismo, nos termos da Constituição Federal, ele é inafiançável e a pretensão punitiva ela é imprescritível, ou seja, a ação penal, a persecução penal, ela não prescreve. Já o crime de injúria racial, ele tem a sua prescrição pela pena em abstrato de 8 anos. Para explicar melhor, o magistrado citou um exemplo de um caso já julgado, configurado como crime de racismo. Uma condenação de um homem que se autodenominava skinhead e que fazia apologia na internet de racismo contra judeus, negros e nordestinos. E essa condenação foi confirmada pela primeira turma criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então, em síntese, estas são as distinções entre o crime de racismo, mais amplo, que atinge uma coletividade ou um grupo de pessoas, né, com uma conduta discriminatória, e a injúria racial dirigida a ofender, o dolo de ofender uma vítima determinada. Integrantes das bancadas do PT e do PSOL, eleitos para a próxima legislatura da Câmara Municipal de Porto Alegre, estiveram reunidos na última semana com o presidente do Poder Judiciário, desembargador Voltaire de Lima Moraes. Acompanhados pelo deputado estadual Jefferson Fernandes, o grupo manifestou inconformidade com os acontecimentos que culminaram com a morte de João Alberto Silveira Freitas, ocorrida no último dia 19, no estacionamento do supermercado Carrefour, na zona norte de Porto Alegre. Na ocasião, o presidente Voltaire agradeceu a visita dos parlamentares eleitos e destacou sua total confiança nas instituições que estão tratando do caso, entre elas a OAB do Estado, Polícia Civil e Ministério Público, e também nos magistrados que vêm atuando na questão. O desembargador lembrou que o TJ do Rio Grande do Sul possui um comitê de equidade de gênero, raça e diversidade, presidido pelo segundo vice-presidente do tribunal, desembargador Ícaro Carvalho de Bem Osório, além da Comissão de Direitos Humanos, comandada pela primeira vice-presidente, desembargadora Lizelena Esquifino Robles. O Tribunal do Júri da Comarca de Porto Alegre decidiu pela condenação de um homem acusado de matar a ex-companheira dentro de um ônibus na capital em 2018. Quem traz mais informações sobre este caso é a repórter Paola Marcon. Olá, Paola! Olá, Vera! A pena foi fixada pelo juiz Marcos Braga Salgado Martins, da terceira vara do júri de Porto Alegre, em 25 anos de reclusão. Maximiliano Rodrigues Freitas, conhecido como Nego Max, matou a facadas a sua ex-companheira Ariana dos Santos, dentro de um ônibus da linha Alvorada Protásio Alves. A cena causou pânico dentro da condução e o agressor fugiu. Para a decisão, o magistrado avaliou o caso como violência doméstica e ressaltou o crime como torpe e com emprego do meio cruel. O acusado tinha antecedentes criminais e é reincidente múltiplo. O juiz também considerou que ainda houveram consequências extratípicas, já que a ex-companheira era responsável pela criação de uma filha, inclusive com o réu, Vera. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Voltaire de Lima Moraes, foi o entrevistado da live Diálogos Telemáticos, promovido pelo Centro de Estudos do TJRS. Esse é um momento extremamente importante para todos nós em termos de comunicação
e que se faz necessária essa interlocução, não só entre colegas, servidores, mas todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Quem preside um tribunal, como é o caso nesse momento da minha pessoa, é uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos envolvidos em atos que envolvem a prestação jurisdicional, mas também atos de gestão, atos de encaminhamento que se fazem necessários para o aperfeiçoamento da atividade como um todo, visando o bem comum. O presidente destacou as iniciativas tomadas pela atual administração em meio à crise provocada pelo coronavírus. Ele reiterou que o judiciário não parou suas atividades e sempre buscou alternativas alinhadas com a tecnologia que supriram as demandas existentes. E essa é a nossa grande meta, nós criarmos mecanismos de aperfeiçoamento para que a atividade jurisdicional se dê da forma mais rápida possível, com a devida independência, que é essencial, todo magistrado deve preservar e a gente deve defender a independência no ato de julgar. São questões extremamente relevantes para nós. O desembargador lembrou que o TJRS foi o primeiro tribunal do Brasil a criar um comitê específico para a prevenção ao contágio da Covid-19, presidido pela primeira vice-presidente, desembargadora Lizelena Esquifino Robles. Nós não tínhamos no nosso departamento médico judiciário nem um médico infectologista. E nós tivemos que contratar uma médica, né, com uma credencial muito significativa em termos de especialização nessa área, para que pudesse nos ajudar. Então, nós desencadeamos um movimento aí nesse sentido. O aumento das demandas relacionadas à pandemia também foi destacado pelo presidente Volter. Na entrevista, ele apresentou alguns números relativos às ações executadas pelo Judiciário Gaúcho. Nós tivemos, até o dia 7 de outubro, desde que começou a questão relacionada com a Covid, distribuídos só no Tribunal de Justiça 6.795 processos, só relacionados com a Covid. E já foram julgados desses 6.795 até o dia 7 de outubro, 5.529. Isso bem reflete a celeridade e, ao mesmo tempo, a produtividade do nosso tribunal no momento de pandemia. Apesar das dificuldades, o presidente destacou ainda a agilidade promovida pela atual administração no que se refere à digitalização dos processos físicos. Ele citou a contratação de empresa licitada, além da força-tarefa de servidores para a digitalização. A projeção é que o serviço seja concluído até o final de 2022. Nós constituímos uma força-tarefa que entra no processo de digitalização, que envolve 3 fases. A primeira do pré-cadastro, a outra da digitalização estrito sensu, que eu chamo, né? E da outra da indexação. Ao mesmo tempo, nós tomamos a iniciativa de lançarmos uma licitação contratando uma empresa. Então, nós intensificamos, digamos assim, o nosso plano de ação nessa parte aí. Até o final da nossa gestão, que vai ocorrer até início de 2022, né, nós queremos produzir algo em torno de 100%. A respeito das ações solidárias do Judiciário Gaúcho no enfrentamento aos danos provocados pela Covid-19, o presidente Volter recordou o acordo histórico da Lei de Diretrizes Orçamentárias, registrado em maio deste ano, quando o TJRS promoveu um contingenciamento de 121 milhões de reais. Além disso, o magistrado lembrou da doação de cerca de 17 milhões, oriundos de penas pecuniárias,
que foram destinados a entidades de saúde para o combate à pandemia. Outro destaque durante a entrevista foram as sessões virtuais ou por videoconferência, uma alternativa do Poder Judiciário para dar sequência nas demandas durante o isolamento social. Nós temos 3 tipos de sessões. Nós temos as sessões virtuais, tá? Nós temos as sessões por videoconferência, tá? E nós temos as sessões presenciais. Então, eu creio que, por exemplo, as sessões virtuais, elas vieram para ficar, tá? Eu acho que é a nova vida. Nós temos que nos reinventar. As sessões por videoconferência também. Agora, sem prejuízo da realização de sessões presenciais. A entrevista virtual foi dirigida pelo coordenador do Centro de Estudos, desembargador Rogério Leal. As perguntas foram feitas pelos desembargadores Leonel Pires, Luiz Felipe Brasil Santos, Jorge Luiz Lopes do Canto e Sérgio Miguel Blattes. Por meio do ato número 111 de 2020, da Corregedoria-Geral da Justiça, foi determinado que a Vara Judicial do Foro de Eldorado do Sul adote o sistema diferenciado de atendimento de urgência. Até o dia 2 de dezembro estão suspensos os prazos processuais somente nos processos físicos. O atendimento será realizado de forma remota. O motivo é a confirmação da contaminação de servidores por Covid-19, impossibilitando a realização do trabalho presencial. O ato também determina que os servidores e estagiários da respectiva vara, no período de realização do expediente exclusivamente remoto, deverão priorizar as atividades de pré-cadastro dos processos físicos aptos à digitalização no sistema EPROC. Confira a íntegra do documento no link que aparece aqui na tela. Homem terá que pagar indenização por divulgar fotos íntimas da ex-companheira. Os desembargadores que integram a 10ª Câmara Civil do TJRS reconheceram o dano moral causado à mulher. Vamos falar com a repórter Paola Marcon, direto do Tribunal de Justiça. Olá, Paola, é isso? É isso mesmo, Vera. Segundo um trecho destacado do acórdão, a intimidade e a privacidade devem ser resguardadas, pois constituem direitos fundamentais da pessoa. A autora da ação afirmou que tinha um relacionamento com o acusado e vivia junto com ele. Quando a relação terminou, o ex-companheiro compartilhou fotos íntimas dela em redes sociais, o que lhe causou abalo psicológico. Ele se defendeu alegando que ela não teve problemas psicológicos, já que manteve a sua vida social. O homem foi condenado em primeira instância, sendo estipulada uma indenização de 7 mil, mas os dois recorreram para revisar o valor. Mesmo com o voto divergente do relator, os demais desembargadores decidiram aumentar o valor da indenização para 15 mil reais por danos morais. É com vocês aí no estúdio, Vera. Obrigada, Paola. Bem, o nosso programa vai agora para mais um intervalo. No próximo bloco, Semana Nacional da Conciliação começa nesta segunda-feira. Já voltamos. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. Esta semana será de esforço concentrado em comarcas de todo o estado, com o intuito de resolver conflitos em que há possibilidade de acordo. Entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro, ocorrerá a 15ª edição da Semana Nacional da Conciliação. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está esperando você nesta Semana Nacional da Conciliação. Se você tem um processo em andamento, basta procurar o CEJUSC, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da sua comarca, ou mesmo o juiz responsável pelo seu processo e pedir que o seu caso seja levado a uma sessão de conciliação
ou de mediação. Durante esses 5 dias, tribunais de justiça, tribunais do trabalho e tribunais federais farão um esforço concentrado para a realização de sessões de conciliação. Esta é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça desde 2006. O tema deste ano é conciliação, menos conflito, mais resultado. Em Porto Alegre, já estão agendados 189 processos no Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania. Logo após a Semana da Conciliação, o Sejusc-Poa fará a Semana da Mediação Familiar, de 7 a 11 de dezembro. Já estão agendados 159 processos que abrangem pré-processuais, processos físicos, processo EPROC e processos oriundos do 2º grau. Na fase pré-processual, as solicitações podem ser feitas pelo e-mail sejuscpoa@tjrs.jus.br. Se for processual, a solicitação deve ser feita ao magistrado da vara de origem ao processo, para que os autos sejam remetidos ao Sejusc-Poa. Para mais informações sobre a Semana da Conciliação, acesse o link que aparece aqui na tela. Venha você também para a Semana Nacional da Conciliação aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O palestrante de reunião virtual promovida pelo Grupo Amicus, Encontros de Cultura, foi o presidente do Tribunal de Justiça. Confira na reportagem. Queremos agradecer inicialmente a possibilidade de contarmos na Amicus, Encontros de Cultura, com a participação do presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Voltaire de Lima Moraes, pessoa com a qual nós temos muito carinho e, ao longo de muitos anos, temos nutrido uma grande amizade. Sem tomar mais tempo, desembargador, nossos agradecimentos. Esses encontros, principalmente nessa época de pandemia, que todos nós estamos, de certa forma, atormentados, é uma saída, ainda que não a melhor, mas para que não haja uma paralisia total no relacionamento humano, no relacionamento entre as pessoas. Todos nós, na verdade, estamos com essa pandemia reaprendendo, nos reinventando e tentando superar as dificuldades que aí estão. Alguns assustados, outros nem tanto, né? O fato é que jamais alguém pensou que pudesse viver uma situação como essa que nós estamos vivendo, nas suas mais diferentes profissões, e isso, evidentemente, não é diferente no âmbito do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Trajetória e o Poder Judiciário Gaúcho foi o tema do encontro. A palestra foi coordenada pelo presidente do grupo, engenheiro Sérgio Rode, com a mediação do professor de Direito Administrativo e Direito Ambiental da UBRA, Paulo Regis Rosa da Silva. Em sua fala, o desembargador Voltaire enfatizou a atuação do TJRS em meio à pandemia. Se nós não tivéssemos a pandemia, né, nós teríamos uma outra realidade, que já era ruim em termos de demanda, uma sobrecarga intensa de trabalho. Agora, os senhores imaginam com a pandemia, o que isso significou? De 18 de março até 8 de novembro, foram prolatadas 187.756 sentenças nesse período, tá? Que pode dar a dimensão do que isso significa. Uma alternativa citada pelo magistrado para atender às demandas do judiciário foram as sessões de julgamento por videoconferência. Como não estávamos fazendo sessões presenciais, não poderíamos, porque teríamos que seguir os protocolos sanitários. O que nós fizemos? Nós implantamos as sessões de julgamento virtuais, né? Essas por videoconferência. Então, nós tivemos casos, por exemplo, até de pessoas que estavam em outro estado, o advogado fazendo sustentação oral lá do seu gabinete,
outros fora do país, inclusive. Até isso aconteceu. Outras iniciativas da atual administração foram enfatizadas pelo presidente Volter. Além da força-tarefa e licitação para a digitalização de processos físicos, ele destacou a criação do Sejusc Online e do Sejusc Empresarial Online. O serviço é destinado a pessoas físicas e jurídicas para o atendimento de demandas relacionadas à pandemia. A abertura dos pedidos pode ser feita pela internet no site do TJRS. As sessões de mediação acontecem por videoconferência. Ao final da palestra, o presidente Volter respondeu alguns questionamentos dos participantes. Ele encerrou o encontro apresentando dados de demandas que surgiram com a Covid-19. Os números atualizados são referentes ao período do início da pandemia até o dia 5 de outubro. 6.795 processos, só no tribunal, não contando no primeiro grau. Tá? Foram distribuídos aos desembargadores. Desses 6.795, já foram julgados pelo tribunal 5.529. Então, vejam a celeridade, a rapidez com que os processos são julgados aqui no nosso Tribunal de Justiça. Tá? Um outro dado agora, mais amplo, vários outros processos que foram julgados em meio à pandemia, que nós tivemos que nos reinventar, como eu já salientei, porque não poderíamos paralisar os julgamentos, aí entraram as sessões virtuais, as sessões de videoconferência, enfim. Já foram julgados até o dia 5 de outubro, tá? 151.646 processos. Também participaram do encontro integrantes do Grupo Amicus, que agrega servidores do extinto Departamento do Meio Ambiente, da Secretaria Estadual da Saúde e do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul e, posteriormente, da FEPAM. A equipe engloba engenheiros, químicos, ambientalistas e juristas. Em 25 de novembro foi comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue. A data tem como objetivo agradecer aos doadores pela ação e busca conscientizar a população sobre a importância desse gesto. O mês de novembro foi escolhido por proceder um período de baixos estoques nos bancos de sangue. A proximidade das férias, das datas comemorativas de fim de ano e outros períodos de feriados prolongados torna este mês especialmente importante para promover o ato solidário e regular a doação de sangue. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a cada 1.000 brasileiros, apenas 16 doam sangue. Em março, quando a pandemia da Covid-19 invadiu o país, houve a redução de 30% nas doações. Sabemos que a orientação é o isolamento social, porém, seguimos necessitando da colaboração de toda a sociedade para nos ajudar a termos um estoque em níveis adequados para atender a demanda. Pessoas em situação de doenças crônicas e também acidentes continuam a ocorrer. E para que esses possam obter êxito em seus tratamentos de saúde, muitas vezes necessitam do sangue, seu hemocomponente. Informo que o Hemocentro adotou todo o protocolo cabível para essa situação para melhor acolher a todos os candidatos à doação que aqui chegarem. Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e ter a saúde em dia. Ou seja, sem doenças infecciosas e transmissíveis. Neste momento, nossos estoques encontram-se em nível regular a crítico, necessitando da colaboração de todos vocês para que possamos deixá-los em níveis adequados. O Hemocentro fica localizado na Avenida Bento Gonçalves, 3722. Estamos atendendo sob pré-agendamento e também demanda espontânea. O pré-agendamento pode ocorrer através dos telefones de contato do Hemocentro, de número 3336-6755, ou ainda através do WhatsApp, de número 8405-4260. Doar sangue é um ato de amor. Procure o Hemocentro da sua cidade ou da sua região e pratique esse gesto. E estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. E para assistir aos programas é só acessar
As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. E o TJRS também está nas redes sociais. Para nos seguir, basta procurar pelo perfil e saiba tudo sobre o que acontece no Poder Judiciário. Semana que vem estamos de volta. Eu espero por você. Até lá!